Ligou o microfone aí? Você tem que ligar o seu, hein? Como que é mesmo? Pode deixar do Posso lado, deixar hein? ele aqui? Meu cabelo tá bom? Tá ótimo. Ai, parece que ele tá um pouco... A bad hair day. Dá uma jogada aí. Tá bom, vai assim. Vamos. Vamos começar então hoje? Sim. Depois de quantos dias? 2 semanas, 2 semanas. Namastê. Eu sou a Natália Morgana Sou o Lucas. e essa é a minha série de 108 segundos, onde eu respondo as dúvidas, perguntas e curiosidades de vocês em 108 segundos. Só que hoje, Hoje é diferente, né, gente? A gente tá gravando depois de 2 semanas sem gravar. E a gente vem nesse episódio aqui especialmente contar tudo o que aconteceu. tudo o que aconteceu, exato. Então hoje não vai ter pergunta do pessoal, vai ser mais um esclarecimento, porque a gente ficou mais distante esses dias. Pra quem não acompanhou no Instagram, né? A história a gente vai contar hoje, certo? Certo? Vamos lá. Começar, Bom, então. isso até é interessante, né? Pra quem quiser acompanhar a gente mais de perto, o nosso melhor canal realmente é assinar a nossa newsletter no meu site, nataliamorgana.com, né? Então a gente manda ali toda segunda-feira pra vocês as notícias e novidades. E o Instagram também é um canal que traz bastante proximidade, que a gente posta toda a nossa rotina ali. Exatamente, segue lá, gente. Vou Vamos ser ficar por amigos. dentro online, né? On time, ali, no tempo, ao Exatamente. vivo. Então hoje não tem tempo, não tem cronômetro. Não tem nada, é simplesmente um bate-papo hoje, certo? Certo? Então conta pra gente, Natália, o que aconteceu nessa última semana? Bom, na sexta-feira do dia 5, né? Que eu acho que foi dia 5. Isso. Na sexta-feira acordei um dia super normal, dei aula, tomei café, a gente foi no parque, corremos, caminhamos, gravei um videozinho de yoga pra vocês que eu tô postando ali, postei essa semana nos Reels, né? E tava tudo normal, a gente saiu do parque, passamos no mercado, compramos as coisas pra fazer almoço, chegamos em casa, cozinhamos, comemos. E então, gente, eu comecei a passar muito mal. Peraí, aquele negócio não vai cair ali? Vai lá arrumar, tá me desconcentrando. Ai, O que você tá engraçado, ele vive. Não tem lugar pra você apoiar ele? Não, só aqui. Ah, tá. Pronto. Parou de tremer? Pode continuar. Não, espera, né? Vou esperar você voltar pra você cortar essa parte. Take 2? Então, depois do almoço, eu comecei a sentir muito desconforto abdominal. Não chegou a ser uma dor, não era dor que eu sentia, era um desconforto. Eu não sabia se era gases, eu não sabia se eu estava com enjoo, eu não sabia se eu queria vomitar, não sabia se eu queria fazer cocô, eu sabia que a minha barriga estava bem estranha. E eu não consegui mais me concentrar nas minhas coisas que eu tinha para fazer depois do almoço. Eu tive que tirar a minha calça, porque até a calça, como chama? A cos da calça? A calça me incomodava muito, então eu tive que tirar. E passei a tarde inteira meio estranha, né? E uma das coisas que eu percebi que eu realmente estava estranha é porque eu perdi o apetite. Geralmente eu sou uma draga, né, pra comer. Então nesse dia eu não tomei café da tarde. Então assim, só pelo fato de eu não estar querendo tomar café já era uma coisa bem estranha. Eu não tava realmente a fim de comer. E tinha uma aula pra dar na sexta-feira, 5h30 da tarde. Fui pra aula, dei a aula. E no final da aula eu também ainda estava sentindo bastante desconforto. Estava me sentindo muito estranha. Então eu liguei pro Lucas e pedi pra ele me buscar aqui no nosso Chala, apesar que é bem pertinho da nossa casa, mas pedi pra ele me buscar porque eu tava com medo, assim, sei lá, ia sair do Chala, uma sensação assim de que você tá passando mal, de que você pode desmaiar a qualquer momento, né? Então pedi pra que ele fosse lá me buscar. E no caminho de volta aqui pra casa, a gente passou na farmácia, compramos um Lufital, porque a gente achou que era gases. Eu tomei o Lufital e o negócio não fez efeito, não fez nada. Então eu pedi pro Lucas me levar no hospital. Eu tava com bastante desconforto, mas eu ainda acho que eu conseguiria talvez aguentar um pouco mais. E aí isso é importante, eu tô contando essa história porque caso vocês sintam algum desconforto, gente, não espera, tá? Porque realmente eu não tava tão desconfortável a ponto de ir pro hospital. Mas já eram 7h30 da noite e o que eu pensei? Se isso não melhorar, eu não vou conseguir dormir. E eu não conseguir dormir me irrita mais ainda.
Então, talvez, pode ser que piore. E a hora que piorar, vai ser o quê? 10, 11 horas da noite? Eu vou sair da minha casa 10, 11 horas da noite para ir pro hospital? Então eu pensei assim, apesar de não estar no meu limite, mas eu acho que eu prefiro ir no médico agora, prefiro ir no hospital agora. Então era 7h30 quando a gente foi. E a gente foi, chegamos no hospital, fizemos os exames e saiu, o resultado dos exames saiu, era por volta de 11 horas da noite e o diagnóstico era apendicite. Então a gente já passou a noite no hospital. No sábado de manhã, por volta do meio-dia, na verdade, né? Eu fui operada, né, para retirar o apêndice. Como chama a cirurgia? Laparoscopia, né? Laparoscopia, que é por vídeo, né? Então eles fazem 2 incisões aqui, na lateral do abdômen e uma no umbigo. Então, assim, a cirurgia correu tudo bem, só que nos exames não deu para perceber que já tinha surupado. Surupado, acho que os médicos usam esse termo, que é quando vaza um pouquinho, né, da inflamação ali para a cavidade abdominal. Quando eles abriram, realmente já tinha vazado um pouco, então assim, quando vaza, gente, é muito, muito grave, tá? Então por isso que eu falo para vocês, sentiu um desconforto, vai no médico, não espera piorar, tá? Então foi isso, então eles abriram, descobriram que estava um pouquinho de secreção ali, mas fizeram toda a limpeza, a cirurgia correu tudo bem. Voltei pro quarto e a gente recebeu alta no domingo, né? Então a gente chegou no hospital na sexta, fomos embora no domingo. E, enfim, foi isso que aconteceu. O que você tava procurando aí, criatura? Se era surupado mesmo. Surupado. Mas não encontrei nada. Mas enfim, vazou um pouquinho lá, ele já tinha rompido, né? Então, dado tudo isso, como você se sentiu, sentimentalmente mesmo? Como você estava psicologicamente aí? Tá, Como agora eu você vou contar essa parte manteve? do mental e emocional, né? Gente, eu tava numa pegada muito... de muita correria, de muito trabalho, mas ao mesmo tempo eu tava feliz, porque eu tava assim... Evoluindo. Em uma sequência de dias que eu tava me sentindo muito criativa, então tava produzindo muito conteúdo, né? E é interessante porque, assim, a criatividade, ela não vem toda hora que a gente quer, né? Não é só ligar um botãozinho de criatividade que as coisas vêm. Então eu estava vivendo uns dias, né? Uma sequência de dias que tava bem, bem gostosa, assim, de criatividade, de muito trabalho, mas eu venho aí desde o início da pandemia com muito trabalho, uma carga horária de trabalho muito alta, né? Então, assim, às vezes as pessoas olham ali a minha agenda e falam assim, mas você dá só 5, 6 aulas por dia. Mas, gente, eu não trabalho só 5, 6 horas por dia, né? Então, assim, cada aula é 1 hora, né? Mas a gente não trabalha só isso, né? Tem todo o preparo antes, né? Tem a minha prática pessoal, que eu considero também um trabalho, porque eu não posso ser uma professora de yoga se eu não praticar. Então a minha prática é considerada uma parte do meu trabalho. Tem a montagem de aula, tem a parte financeira, tem a parte que a gente atende os clientes, os possíveis futuros alunos. Então, assim, tem um monte de coisa. Então, a gente trabalha blog, muito. Você escreve bastante. Isso, tem os conteúdos que a gente produz pra vocês, né? Os vídeos. Vídeos, blog, podcast. Então, é muita trabalho. coisa. Então, assim, se a gente for pensar realmente o tempo de trabalho que eu trabalho, é fácil 12 horas. Fácil 12 horas, né? Que a gente acorda ali 5, começa a trabalhar às 6, 6h30 e eu vou até 9h30 da noite, sabe? Então, eu acho que isso pode ter contribuído um pouco. Não tô falando que isso causa o apendicite, mas quando a gente tá com uma carga muito alta de trabalho, a nossa imunidade cai. E quando a imunidade cai, N coisas podem acontecer, né? No meio disso tudo, aquelas minhas manchas que eu já tinha falado aqui, né? Alguma vez, acho que um tempo atrás eu falei das minhas manchas. As minhas manchas no corpo voltaram também. A gente acha que talvez pode estar relacionado também aí com essa resposta, né? Do nosso sistema imunológico. Mas enfim, isso é outro assunto, né? Então, enfim, né, fiz todo esse contexto para vocês entenderem como que eu estava mentalmente antes da cirurgia. Quando eu fui pro hospital e fiquei sabendo que eu ia ter que operar, o que mais me preocupava talvez não é nem a cirurgia em si, mas é o pós-operatório, porque a gente sabe que a gente tem que dar uma freada, né, que tem que pôr o pé no freio, desacelerar, e eu não estava preparada para isso, eu não me preparei emocionalmente para isso, então eu estava com vários compromissos, várias coisas para fazer. Inclusive a gente tinha um retiro que ia acontecer nesse final de semana do dia 19, a gente teve que cancelar o retiro. Então acontecem várias coisas que não estava programado. Isso me afetou e me abalou muito, que eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Uma das coisas
interessantes disso é que, graças a Deus, o Lucas já tinha começado a dar aula, né? Ele já tinha começado o estágio dele e ele pôde me socorrer, ele pôde atender os alunos aí nesse período que eu fiquei em repouso, né? Mas na falta dele eu ia ter que contratar talvez alguma outra colega, né? Pagar essa colega. Então, assim, tudo acontece muito rápido. A gente acorda num dia pensando que vai ter aquele dia perfeito e acaba a noite no hospital, né? Então é uma mudança, né? Muito brusca. E isso me afetou muito emocionalmente, sabe? Então nos primeiros dias eu fiquei extremamente irritada. Você lembra aquele dia que eu tava ali de cara fechada? Eu tava extremamente irritada, sabe? Irritada comigo, com tudo que aconteceu. Tava irritada com o Lucas, com tudo. Tadinho. Mas, por outro lado também, foi um momento que fez eu desacelerar, perceber que eu tava às vezes dando muita importância para coisas que não tinham importância e não tava vivendo hoje, né? Não tava vivendo o momento presente. Eu sempre tava pensando no próximo compromisso, na próxima aula, na próxima turma, na próxima aluno. Tudo eu tava vivendo um pouco à frente do momento presente. Então, isso talvez, já que a gente tem que olhar o copo mais cheio do que vazio, né? Fez com que eu me centrasse novamente. Tá, então o que a yoga e a meditação tem a ver com esses seus centramentos, a sua forma de reagir a isso? Tá, hoje em dia a gente fala muito assim sobre yoga como tratamento, né, meditação também, né, existe hoje em dia yoga terapia, né, e tal, então as pessoas vão para os hospitais, fazem terapia com as pessoas doentes, ajuda, gente, tem comprovações científicas, porém, foi muito difícil pra mim, porque assim, no momento de pós-operatório eu não posso fazer nenhuma postura, não posso fazer nenhuma prática completa de asanas, né? E o yoga também não se resume aos asanas, né? Então assim, o ideal é a gente trabalhar com o yoga e a meditação como forma preventiva, né? Eu faço o yoga antes, né? Eu faço o yoga quando eu estou bem, eu faço o yoga e a meditação quando eu não preciso deles, porque no momento que eu precisar, eles vão servir como suporte. E isso que aconteceu no meu pós-operatório. Então, assim, nos 3 primeiros dias, impossível eu praticar qualquer técnica, nem relaxamento, porque você não consegue relaxar quando você tá sentindo dor, né? A dor, ela te coloca aqui de fora. E tudo que a gente quer durante a yoga e a meditação é levar a atenção para dentro. Então, nos 3 primeiros dias foram impossíveis praticar qualquer coisa. Por outro lado, o yoga e a meditação que eu venho praticando há tantos anos me ajudou a me centrar mais rápido, me ajudou a ter mais autoconhecimento e autocontrole. Por mais que eu fiquei irritada, gente, eu sou uma professora de yoga, que eu pratico, mas eu sou um ser humano também. Então, assim, eu também tenho sentimentos. E, assim, esse autocontrole também faz eu enxergar os sentimentos por um outro ângulo, né? E faz também eu reconhecer esses sentimentos, porque muitas pessoas sentem alguma coisa, mas nega aquele sentimento e fica naquele loop, né, de sentir, negar. Eu não, eu me permiti sentir o que eu precisava sentir ali naquele momento. Eu estava irritada, então eu sabia que eu estava irritada, né, me permiti ficar irritada naquele momento, mas o yoga e a meditação, ele já tinha preparado o meu cérebro antes, então a minha volta e a minha mudança de perspectiva de tudo isso, ela foi muito mais rápida, muito mais suave, né? Então é dessa forma que o yoga e a meditação ajudam, né? Ela te dá um suporte, ela treina o seu cérebro para os momentos mais desafiadores. Perfeito. Eu acho que esse é o maior benefício, é o que eu disse nas aulas que eu dei essa semana, né? Eu repeti para todas as turmas que o maior benefício do yoga é justamente esse, né? O que acontece dentro de você e não na parte externa, né? Isso. Que é o autoconhecimento, é o autocontrole, é dar a importância devida ao problema, é reconhecer os seus sentimentos e trabalhar para que eles, né, não te afetem tanto. Isso, cara, muda a vida. Exatamente. Então, assim, voltando só ali naquele exemplo que eu dei no início do yoga terapia, que trabalham nos hospitais, mas, gente, é muito difícil para uma pessoa que já está num quadro, uma condição de saúde debilitada, ela aprender yoga naquele momento difícil, né? Então é muito melhor você começar a praticar yoga enquanto você não precisa, porque no momento que você precisar, você já vai ter as ferramentas certas para te ajudar. É isso, use yoga como ferramenta preventiva. Preventiva.
é muito mais eficaz como prevenção. Exatamente. E agora então conta pra gente sobre o pós-operatório, como está sendo essa sua relação com o pós-operatório? Então, o pós-operatório nos 3 primeiros dias foram bem desafiadores. Acredito que não tanto pela dor, pelo desconforto, mas pelo meu estado mental, que eu estava muito abalada. Mas a gente tem que ficar, né? Tem que ficar 10 dias de repouso absoluto e mais 30 dias sem nenhuma atividade que tenha algum tipo de esforço, né? Como musculação, por exemplo. Muitas posturas de yoga eu também vou demorar um tempinho a mais para fazer, porque tem todo um processo de cicatrização interna, né? Mas o yoga não se resume a posturas, né? Como eu já falei aqui, acho que umas 3 vezes já. Então eu tenho praticado sim yoga. Então depois desses 3 dias que foram os mais desafiadores, já voltei a praticar meditação, já voltei a praticar respiração, as técnicas de pranayama e também técnica de relaxamento profundo, né? No Shavasana, e tudo isso guiado e orientado pelo meu professor Marcos Aquino. Eu como professora nunca posso deixar também de ser aluna, né? Então eu ainda sou aluna, pretendo ser aluna aí para sempre também. A gente está sempre querendo também se aperfeiçoar, né, para os nossos alunos. Exato. E como fica então a partir desse acontecimento, como ficou a produção do conteúdo e como ficará nas próximas semanas, né? Então, porque assim, algumas pessoas falam, a gente postou alguns conteúdos e as pessoas falam, nossa, mas você já tá treinando? Não, gente, eu não tô treinando. A gente deixa, né, o conteúdo programado, gravado, então assim, a gente tem um dia certo que a gente grava vários vídeos, né, e deixa isso já meio que pronto, né? De prática, né, na verdade. Os vídeos de prática. Uhum. Sobre o conteúdo do blog também. Como eu falei pra vocês lá no início, a gente não liga um botãozinho aqui de criatividade e fala, agora eu vou escrever e sento pra escrever. Não é assim que funciona. Então, assim, tem dias que eu tô muito criativa, que eu sento, que eu escrevo 3, 4 textos. E tem dia que não sai porcaria nenhuma. Então, sabendo disso, eu aproveito esses dias que eu tô mais criativa, escrevo e deixo lá programado para que os posts sejam postados, né, na data certa para vocês. Sobre o que mais que a gente ia falar? Sobre os vídeos, né, agora, de segunda-feira a gente não teve os podcasts, né, a gente não tinha guardado nada, então a gente não conseguiu postar. E nem os 108 segundos da semana passada, porque geralmente a gente deixa os 108 segundos para fazer meio que bem próximo do dia, né, às vezes a gente deixa para fazer na própria quinta-feira de tarde, então a gente não tinha 108 segundos para semana passada. A gente deixa justamente para pegar essas perguntas que vem durante a semana, tal, e responder mais fresquinho para vocês, né? Exatamente. Então é isso, gente. Continuem usufruindo do nosso conteúdo, tá? A gente tem aí posts, conteúdos programados até o final do ano. Então, assim, tem Twitter, né? Tem as newsletters que eu programo, que eu mando pra vocês. Então, assim, eu enviei uma newsletter na segunda-feira, logo após minha cirurgia, mas a newsletter tava praticamente pronta, né? Eu só troquei o texto do início pra contar o que tinha acontecido. Mas, geralmente, a gente deixa tudo muito pronto, né? A gente tem que, como autônomos, né? A gente tem que deixar as coisas, a vida da gente meio que organizada, porque acontece esses imprevistos, às vezes a gente viaja, como a gente ia ter o retiro, a gente já tinha deixado algumas coisas prontas, mas é isso, eu tô bem quietinha, né, tô aqui fazendo meu repouso pós-operatório, mas os conteúdos continuam aí pra vocês. Exato, aí tem a questão dos vídeos, voltando novamente, o de prática a gente não tem mais, né? Então essa semana que vem a gente vai bolar algo, ver se a gente consegue colocar algo na prática ali, vamos ver, estamos pensando, né, alguma ideia aqui, algumas ideias, e vamos ver o que vai sair. Fiquem de olho aí no nosso canal. Então é isso, gente. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui. Esses 108 segundos foi bem mais do que 108 segundos, né? E agradece o apoio de todo mundo, né? Que veio falar com você. Gente, eu recebi muitas mensagens de carinho, de preocupação, né? Então eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada mesmo. Significa muito pra mim saber que eu tenho essa comunidade fortalecida, unida. Então, muito obrigada mesmo, gente. E o que mais que a gente ia falar? Só isso, né? Então manda as perguntas de vocês. Na próxima semana a gente já volta aí com 108 tradicional, respondendo as dúvidas, perguntas e curiosidades de vocês. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado a todos que mandaram mensagem. Ajudou bastante, está ajudando na recuperação da Natália. E mandem as perguntas. Namastê. Namastê. Tchau.